Olha, e aí, tudo bem? Eu queria muito fazer um vídeo sobre o assunto da questão assim de como algumas pessoas veem a vida, né? De como algumas pessoas veem a vida. Então assim, é uma coisa muito interessante isso. Eu acho fascinante, por isso que eu pretendo fazer filosofia, né? Não sei até que momento, mas assim, eu gosto muito de filosofia e tal, né? E de ver também como a sociedade funciona. Então assim, eu acho muito interessante, né? Como uma pessoa, né? Ela nasce ali e às vezes o pai e a mãe só dá comida, né? E abrigo e deixa crescer. E acaba não dando nenhuma instrução, né? E a pessoa também, por viver dessa forma, acaba não tendo vontade de buscar nenhum conhecimento, né? E conversar também com pessoas que podem passar algum conhecimento para elas. Então as pessoas vão crescendo assim, né? E vai se criando ali uma forma de ver a vida, né? E ela vê a vida daquela forma. Ela não vê de nenhuma outra forma. Ela vê a vida daquela forma que ela sempre viveu, da forma que ela conhece. Então, se qualquer coisa que você falar para ela de diferente, né? Para ela vai ser o fim do mundo. Para ela vai ser o fim da picada. Então, assim, uma coisa que me vem à cabeça é o seguinte. Esse vídeo é polêmico, hein? Já vou avisar que esse vídeo é polêmico. Aí a negada começa a meter o pau, começa a dar dislike, falar que eu tô falando coisa nada a ver. É terrível. Então assim, eu vou fazer mais essa advertência, né? Que se você tem a cabeça muito pequena, então não assiste o vídeo. Porque com certeza você vai dar dislike, ou vai falar merda e vai ser terrível, assim, né? Vai falar que eu sou louco e por aí vai. Então assim, eu não quero falar mal de ninguém, entendeu? E cada um, eu acredito que somos companheiros de evolução, assim, e cada um tem seu tempo, né? Eu acredito que algumas pessoas vão viver a vida toda e não vão achar algumas respostas, né? Não vai ficar num tempo ali meio terrível. Mas eu acredito assim que mais depois de um tempo assim, né, que a pessoa viver, ela vai passar a ver a vida de uma outra forma assim, ela vai amadurecer, né? Ela vai encontrar algumas respostas e ver que a coisa não funciona como ela pensava que funcionava, né? Então assim, eu não quero falar mal aqui de cristão, né? Ou de ateu e tal. Mas assim, eu acho muito interessante, né? Como às vezes a pessoa vê a vida e quando alguém mostra pra ela a vida de uma outra forma, ela acha totalmente inaceitável, né? E porque talvez ela já se criou as verdades dela ali, né? E quando você chega com uma outra teoria, ela tem que encontrar novas verdades. Então talvez isso fica difícil para ela, assim, né? Pô, David, você tá falando merda, tal, tá difícil. Então pausa o vídeo aí, ouve de novo, assiste de novo, né? E tenta absorver mais ou menos o que eu tô falando. Eu queria ser mais direto e mais objetivo, mas eu não consigo, infelizmente. A forma que eu encontro de expressar é essa. Então assim, eu vou falar assim mais ou menos o que eu penso, assim, né? Questão do crente, né? Vamos falar, não vou falar mal do crente aqui, pelo amor de Deus, né? Mas eu vou falar mais ou menos como funciona. Então assim, se ele tem um sócio, o sócio quer tomar o lugar dele, fez merda, é o inimigo, né? É o inimigo trabalhando na vida ali do cara ali, né? Da parceria deles que sempre foi boa, né? E aí o inimigo tomou o coração do sócio lá, né? E agora o sócio quer tomar parte dele e tal. E tô dando um exemplo. Aí é o inimigo, né? E se a filha dele, né? Ou o filho conhece alguém que não é da igreja, né? E quer ficar junto, né? E a pessoa de repente não tem boas condições de vida, né? E é uma pessoa simples e tal, né? Não tá no mesmo patamar de vida ali, é o inimigo, né? Quem apresentou os dois ali foi o inimigo, foi por causa do inimigo que os dois conheceram, né? Então assim, eu acredito que nem todos são assim, né? Felizmente, nem todos os crentes são assim, mas eu acredito que uma grande maioria assim, né? Assim, né? É o inimigo e tal. Na questão da teoria
mudando um pouco de assunto, mas no mesmo assunto, né? A questão da evolução, né? Então assim, da criação, aliás. A questão da criação, né? O criacionismo, né? E o evolucionismo. Aí tem as duas, três teorias aí, por aí vai. Então vai de você em qual você quer acreditar, porque você não é obrigado a acreditar em nenhuma delas, né? Você acredita na que você acha melhor, que lhe convém. Então assim, eu entendo esse livre-arbítrio, não tô metendo pau em ninguém, né? Mas tô falando assim, de que a pessoa sempre viu a vida de uma forma. E quando você passa a mostrar pra ela uma forma diferente de ver a vida, né? Pra ela é o fim do mundo, é o fim da picada. Você tá errado, você tá louco, você tá falando merda, não tem nada a ver e tal. Então assim, né? Existe muita coisa assim, né? Nessas teorias e tal, que se você for atrás, se você for pesquisar, você vai se surpreender com certeza, né? Então eu acho que assim, um recado que eu queria dar, assim, você que assistiu o vídeo até aqui, porque na hora que eu comecei a falar mais ou menos de como o crente pensa, se você com certeza já se atacou e já parou de assistir o vídeo, né? Então assim, a gente tem que a todo momento assim, né, saber que nós não somos o centro do universo e manter, tipo assim, a mente aberta, né? Todas as possibilidades que existem, né? Tudo que pode acontecer. Nós temos que manter a mente aberta, assim, né? De certa forma, né? Para as ideias, né? E para as teorias e tal. E assim, na minha opinião, colocar todas numa balança, né? E dar mais crédito, assim, a que parece mais coerente, né? Na minha opinião. Agora, falar sobre fé e sobre Deus, assim, é complicado, né? Porque de repente eu vejo de uma forma que, se eu expressar da forma que eu vejo, vai ser muito polêmico, assim, né? Um dia talvez eu crie coragem, né? Meça as palavras e tal, né? Para não fazer coisa, para não fazer cagada. E fale sobre isso, né? Se alguém pedir, eu falo sobre isso também. Vou me esforçar ao máximo, assim, para poder me expressar sobre isso. Mas assim, é uma questão delicada, né? A questão de Deus, né? A questão eu acredito sim que haja um lado do bem, um lado do mal, com certeza. Tem muita coisa na Terra que é inexplicável, tal, né? Mas assim, é uma coisa, é um assunto bem delicado, né? E quando eu tento debater ele assim com pessoas que eu conheço assim de alguma religião, geralmente as pessoas tiram o corpo fora e não querem falar sobre isso, talvez porque não sabe que que vai ser um pinga-fogo meio terrível, né? E sai correndo. Não sei, talvez seja isso. Mas assim, é um assunto extremamente delicado, né? A questão de religião, talvez um dia eu aborde isso no canal. Mas assim, o que eu queria falar nesse vídeo, né, já expressei essa ideia, mas reforçando, é que a questão a pessoa vê a vida de uma forma assim, né? Qualquer outra forma de vida para ela é inaceitável, porque ela se habituou muito com aquilo, né? Ela vive daquela forma, ela acostumou daquela forma, então qualquer outra maneira que você apresentar para ela é o fim do mundo, é o fim da picada, tá falando merda. Então eu acredito que não é assim, não tá falando merda, não é o fim do mundo, não é o fim da picada, né? É uma questão de pesquisar um pouco, observar um pouco o assunto, né? Não desmerecer, né? Porque eu acho que tudo tem seu crédito, né? Tudo é válido, talvez, né? Como experiência. Então assim, se a pessoa pesquisasse um pouco, ela ia ver, né, que realmente não tá falando tanta merda assim. Como eu falei do meu vídeo sobre alienígena, né, que existe e tal, e falei um pouquinho sobre o assunto só, né, tentei resumir o máximo possível, com certeza, né, são coisas difíceis de explicar, né. Como que naquela época conseguiram cortar uma rocha de milhares de toneladas e transportar ela e encaixar ela de uma forma perfeita e fazer um teto, uma laje, né, fazer um teto com rochas. Como que, usando o que? Madeira, areia, como que fizeram essa proeza, um encaixe perfeito, né? Então é meio complicado. Mas assim, o assunto que eu queria falar era sobre isso só, e tudo de bom pra vocês aí.